Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para compartilhar mais uma resposta em relação às perguntas que foram feitas. E na última live, a Marta comentou um pouco, né, sobre alguns perigos que a gente tem através das telas, né? E foi comentado em relação à Disney, né? E uma das perguntas que algumas pessoas fizeram, né, relacionado o que tem na Disney, qual que é esse perigo, enfim. Nós temos algumas sugestões também de palestras que eu posso deixar depois relatada na descrição aqui do vídeo para vocês assistirem, né? Tem uma palestra muito boa da Neila de Oliveira chamada Preparando uma Geração. Tem umas palestras do Scott Meyer. Ele é um rapaz que veio do mundo de Hollywood e que ele fala das coisas que estão ali por trás, né, de todo esse mundo da mídia, né, dos filmes, dos desenhos. Então, ele tem muitas palestras bem interessantes a respeito desse tema. Mas a Marta está aqui também para agregar a este assunto e ela vai falar um pouco mais sobre o que tem aí por trás da Disney, né? E eu vou também trazer, complementando, alguns textos da Bíblia que linkam muito com esse assunto e também do livro Mensagem aos Jovens de Ellen White, tá bom? Então é isso. Bem, eu ia dizer olá a todos, graça e paz em nome de Jesus. Obrigado por estarem conosco mais uma vez. E esta talvez tenha sido das questões que mais me fizeram a nível individual e a nível também de, penso que comentários também houve alguns. Então, eu para falar da influência da Disney, vou aqui fazer uma pequena introdução. O século XIX, como eu já tinha mencionado, pelo menos na segunda live, foi um século de guerras e após a guerra fez-se necessário a reconstrução. Nesta altura, os Estados Unidos estavam em guerra também. Entre a década de 50 e 70, existiu duas grandes guerras dos Estados Unidos, uma com o Vietnã e outra com a Coreia, se eu não estou em erro. Nesta altura, houve um movimento, foi quando nasceu o movimento hippie, em que os jovens eram todos, os Estados Unidos têm são muito tradicionais, embora não pareça, eles têm uma estrutura familiar muito tradicional. E nesta época ainda existia muito essa influência, o conceito familiar tal como era o típico, tradicional, não é? Pai, mãe, filhos, este conceito familiar em que o homem é o chefe da família, em que tem que servir a sua nação, indo para a guerra. O que acontece é que nesta década, esta geração não quis ir para a guerra, não quis ir servir a sua nação. E a nação dos Estados Unidos, eles não tinham soldados para ir para a guerra. E o que eles decidem, a forma como eles decidem exterminar esta ameaça, que foi o movimento hippie foi um movimento que surgiu de rebelião. Os jovens saíam de casa, negaram-se a ir servir o seu país, começaram a viver em comunidades e depois existiu todo os excessos da droga, do álcool, de viver em comunidade, das orgias, enfim, toda esta revolução, todo este movimento revolucionário contra a tradição foi uma real ameaça à sociedade e a forma como os governantes dos Estados Unidos entenderam de exterminar esta ameaça, peço desculpa, aqui que eu bati aqui no micro, a forma como eles entenderam de exterminar esta ameaça não foi a perseguir nem a obrigar os jovens, foi simplesmente a não proibir a droga nem o álcool, não perseguiam ninguém e aos poucos os líderes destes movimentos hippies
faleceram todos de overdose e, enfim, eles exterminaram, foi tudo exterminado, não recorrendo a perseguições, guerras, nada disso. Os jovens que não eram os líderes, que apenas estavam, não queriam ir para a guerra, mas não tinham essa capacidade de liderança, voltaram para as suas casas, para as suas famílias e voltaram a servir a nação. Durante estas guerras, também foi quando os Estados Unidos tentaram perceber qual era, inclusive eu sugeri aqui uma reportagem, quer dizer, aqui não, na live anterior, que eles falam sobre, os Estados Unidos estavam intrigados como é que o comunismo dominava a população, também não recorrendo à guerra, ou seja, quem está de fora consegue perceber que o povo está sobre uma ditadura, mas eles não, o povo não é perseguido, eles amam os seus líderes, não é? Quem está de fora pensa que ele é um ditador, é um opressor, é alguém que não é bom para a sua nação, mas os cidadãos que estão nestes países, não é? Eles amam os seus governantes. Eventualmente uma pequena minoria não amará são os rebeldes, não amará os seus governantes, mas a maior parte da nação nem se queixa. Eu estou a dizer isto porque foi no seguimento destas guerras, foi no seguimento destas guerras, destes movimentos, que começaram a investigar seriamente como é que funcionava a mente humana, como é que funcionava, ou seja, as primeiras, como é que eu posso dizer, as primeiras, não é pesquisas, os primeiros experimentos até, como é que se influenciava a mente humana, não recorrendo à guerra, nem a choques elétricos, nem a nada dessas coisas, ao soro da verdade, como é que se tinha domínio sobre a mente humana. E a partir daqui, ou seja, a psicologia, a psicologia inicia-se como os cientistas que começam a estudar os comportamentos humanos, quando eles têm uma base de como funciona o cérebro humano, começam a aplicar isso nas vendas. Eu agora vou partilhar aqui um conjunto de imagens. Deixa eu ver como é que é compartilhar a tela. Aqui. Compartilhar. Aqui, influência. Eu até coloquei esta imagem, porque eu já estive aqui a mostrar tudo à Drica. Nós funcionamos muito bem em equipa e nada do que está a ser trazido aqui é assim, há sempre um trabalho de equipa e trazer sempre, e o compromisso de trazer sempre, de dar sempre o nosso melhor para Deus. Então eu tenho aqui esta imagem em que temos vários logotipos de várias marcas, de como eles influenciam, ou seja, cada cor cada cor que que a nossa visão capta, ela vai ter uma influência, o nosso cérebro vai reagir a essa cor, ou a esse conjunto de cores. Eu agora, eu sei que pode parecer que eu estou-me a desviar um pouco da questão da Disney, não estou. Eu lembro-me que colocaram uma questão para eu falar sobre o que altera a genética humana. Sobre o tema que colocaram, eu não vou falar, não é? Porque não acho que seja... não é edificante na nossa fé em Cristo. Acho que é um tema que só está a gerar discórdia, e todos nós estamos numa guerra espiritual muito grande, estamos num grande conflito, e quando eu olho para certas questões, não quer dizer que eu não tenha consideração por elas, eu tenho muito respeito por cada questão que nos colocam, mas
Sabem aquela passagem bíblica que Paulo diz, uns são de Paulo, outros são de Apolo, mas eu próprio não batizei ninguém, ou pouco... tem esta passagem bíblica, e com isto eu quero dizer que a nossa fé, a nossa atenção deve estar no principal. E para mim, o principal é Jesus, porque não há nada, absolutamente nada, nem dentro de nós, nem fora de nós, que nos vá valer. Nem o nosso saber, nem as nossas crenças, nada disto nos vai valer se a gente não tiver uma relação séria, uma relação sincera, uma relação diária com Jesus. Não é? Então, não sintam que eu estou a fugir à questão, eu só acho que há questões que não edificam a nossa fé e quem vem escolher o seu povo é Jesus, não é a Marta, não é nada que eu diga ou que outro irmão diga que vai separar o que é joio, o que é trigo. Isso esse poder de decisão foi Deus que concedeu a Jesus. Então, quando Jesus voltar, ele próprio vai separar o que é joio e o que é trigo. Acho que a nenhum de nós foi atribuído o poder para decidir. Agora, a postura que eu tenho é, se aquilo que eu vou dizer, se aquilo que eu faço não vai edificar a fé em Jesus Cristo, que é o primordial, mas vou ficar quieta e calada. Não é? Então eu só estou aqui a fazer esta parte, eu não me estou a esquivar nem de dar a resposta, mas sobre a questão que parte da questão que colocaram, o que é que altera a genética humana? Tudo o que a gente coloca diante dos nossos olhos, ou seja, os nossos 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, tudo o que a gente sente, não é? A audição, toda a informação que os nossos 5 sentidos captam, ela é enviada para o cérebro. Eu vou até colocar aqui para que vocês leiam um pouco sobre ondas neurais. Deixa eu ver se eu consigo. Não foi esta que eu estive a ver há pouco, pois não? Não, acho que não foi esta técnica, não. Deixa eu ver. Não. Ou é. Pronto, o que são, ou seja, o nosso cérebro está sempre a gerar ondas, descarga elétrica, e essas ondas, elas têm megahertz, elas, como é que eu posso dizer, como que uma medida, digamos assim, e essas frequências, ou seja, cada cor, cada som, aqui no caso está associado à música, mas toda a informação que os nossos 5 sentidos captam vão gerar uma reação do nosso cérebro e vai gerar o nosso cérebro como resposta, vai ter uma reação que é medida em megahertz. E com isto, então eu acabo por responder o que é que altera a nossa genética humana? Tudo o que está diante dos nossos olhos, tudo o que a gente coloca diante dos nossos olhos, o nosso estilo de vida, as pessoas com quem a gente convive, os lugares que frequentamos, as roupas que vestimos, ou seja, todo o nosso estilo de vida, todas as escolhas que fazemos vai alterar, vai influenciar todas as escolhas, inclusive vai influenciar a nossa relação com Deus. Eu ainda há pouco estava a falar em off com a Drica que Deus tem tocado muito o meu coração, porque muitas vezes eu falo por mim, eu não vou generalizar, eu vou falar por mim. Muitas vezes eu olhei para aqueles irmãos que estavam dentro da igreja, que têm uma postura mais radical, mais rígida, parece que só a lei importa, só o que a gente veste importa, só o que a gente come importa, falta amor.
Mas Deus tem estado a tocar o meu coração. Deus tem tocado o meu coração porque, na verdade, esta postura deles talvez não seja agradável. Talvez eles, e é verdade, eles às vezes são invasivos, são grosseiros na forma como expressam a sua posição. Mas uma coisa, Deus tem estado a tocar o meu coração. Será que eles são joio? Quem sou eu para dizer que eles são o meu joio? São o meu joio? Porquê? Porque eles são grosseiros a expressar? Porque eles são radicais? Porque eles são exigentes demais? Sim, eu sinto isso. Mas que propriedade eu tenho para dizer que eles são joio? Na verdade, se eu for avaliar a situação, em momento algum a presença deles é contra a minha relação com Deus. Eles não me incentivam ao misticismo, eles não me incentivam a fumar, eles não me incentivam a drogar, eles não me incentivam à prostituição, eles não me incentivam a afastar-me de Deus. Eles só são conservadores e radicais na forma como se expressam. Por outro lado, eu tive amizades dentro da igreja que, me tratando bem, nunca sendo invasivos e grosseiros, proporcionavam-me excelentes momentos de lazer, fui a lugares maravilhosos, viajei, mas essas amizades traziam confusão, dúvida, incentivavam práticas do misticismo, mesmo depois de eu ter uma relação com Deus, de eu saber que Deus existe e é real. E houve um ponto na minha vida que eu tive que decidir. Deus não me impôs a sua presença, mas sabem, como um funil que vai assim estreitando, eu senti de que lado eu quero estar, ou com as minhas amizades que me proporcionam momentos agradáveis, ou com Deus, porque a minha amizade com estas pessoas que eram agradáveis para mim era contrária a uma boa relação com Deus. Com isto, eu vou seguir então para... Eu só quis dar este exemplo para que... como é que eu posso dizer? É um exemplo real, eu não consigo... Ou seja, estou aqui a falar muito da minha jornada, mas é como eu disse, todos os dias Deus faz transformações na minha vida. Deus vai melhorando, vai atuando na minha vida. E quando eu perguntei, Drica, o que é que se está a passar comigo? Drica, qual foi a tua resposta? Podes mostrá-la? Podes mostrar o potinho? Esta foi a resposta da Drica. Quando eu perguntei, eu não sei o que é que se está a passar comigo, mas Deus tem tocado o meu coração para que eu para que eu comece a olhar estes irmãos que até agora eu via. Sim, eu passei maus momentos, sim, eles proporcionaram-me maus momentos, mas até que ponto é que eles eram realmente uma ameaça para a minha relação com Deus? Do contrário, eu tive amigos que frequentavam a igreja e depois chegavam, olha, vamos sair à noite, vamos jantar fora. Ah, bebe um vinho, vais beber uma água. Quem é que vem jantar e vai beber a água? Bebe um vinho. Eu que não consumia álcool, nem mesmo nas minhas práticas místicas. Entendem a gravidade? Então, quando me colocaram esta questão, o que é que altera a nossa genética humana? É A ou B ou C? É tudo. Satanás não tem só uma via para nos afastar de Deus. E hoje a gente está num nível da batalha tão bravo e tão sério e tão grande que o que importa não é como é que eu ia dizer, a gente tem que estar distraídos de qualquer forma. Muitas vezes ele coloca problemas na nossa vida, porque enquanto a gente está ali a moer no problema, a gente nem sequer está com Deus. Quem é que consegue estar com Deus
quando estás chateado porque um colega de trabalho veio e atazanou a vida, porque a gente foi a um serviço público e a pessoa atendeu-nos mal, porque, sei lá, rebentou um cano, porque, sei lá, não importa. Às vezes a gente pensa que as grandes batalhas estão nas grandes coisas, assim, e Satanás consegue nos distrair de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Isso E me muitas lembra vezes a gente pensa, até, isso me sim, lembra até aquela frase que uma amiga compartilhou comigo e que eu comentei contigo, né? sim, Que muitas vezes Satanás ele não está preocupado em fazer você pecar, mas ele está fazendo você ficar distraído. Porque você se distrai com todas as coisas, então você não tem mais foco em Deus, você não tem mais o foco em Jesus. Então, você está fazendo qualquer outra coisa. E pode até ser coisas boas, pode até ser, tipo, eu tô ali no YouTube, por exemplo, me alimentando de conteúdos edificantes, aprendendo uma receita, assistindo, ouvindo uma música boa, enfim. E quanto tempo você gastou nas redes sociais, no YouTube, pode ser fazendo coisa boa e não passou com Deus, através da palavra dele, lendo a Bíblia. Então, assim, muitas vezes Satanás pode não estar fazendo nada assim de, estou tentando aquele ali para fazer com que ele peque. Não, eu estou pegando e fazendo com que ele fique todo o tempo distraído e não tendo um relacionamento com Deus. E é tão ruim quanto, né? Quantas vezes, né, você já pode ter passado, por exemplo, nas redes sociais, entrou para ver uma coisa e ficou mais de 1 hora, 2 horas lá, fazendo um nada, só olhando vida alheia. É distração, é distração. E as coisas que a Marta vai trazer a respeito também da Disney e coisas, não é, isso não só se fecha com a Disney, tá? Isso se fecha com qualquer filme, qualquer proposta de série, de novela, de livros que não são edificantes, de músicas, né? Tudo que tem a ver com seus 5 sentidos. Quais são essas coisas que você está ocupando o seu tempo e a sua mente com isso? Tem um texto de Ellen White que fala que até o que a Marta está falando sobre os somos transformados, né? Tem um texto no livro O Grande Conflito, que é o livro que a gente estava estudando até então, né? Lá no pequeno grupo, que ela fala assim, ó, pelo contemplar somos transformados. E aí eu te pergunto, o que é que você está contemplando? Qual é o tipo de transformação que está sendo na sua vida? Porque é por essas coisas que é essa transformação que está sendo operada. Se são coisas que edificam, está sendo uma transformação positiva. Mas se são coisas que não edificam o teu caráter, que não edificam a tua mente, que não edificam a tua vida em nada, isso está sendo transformando a tua vida de uma maneira muito negativa. E é uma coisa que você não percebe de uma hora para outra. É depois de muito tempo, quando você já está longe de Deus e agora você só está sem ânimo nenhum, sem vontade nenhuma. Tem até uma analogia que falam assim, né, sobre como cozinhar um sapo. Se você coloca ele direto na água quente, ele vai pular. Mas se você coloca ele na água fria e liga para a água ir esquentando, ele vai se acostumando com a temperatura e morre ali quando esquentar tudo, né? Então, assim, será que nós não estamos, né, nesse meio aí dessa água que começou fria está mornando e esquentando e eu não estou percebendo que eu estou morrendo? Eu acho que isso é algo bastante importante para a gente pensar. A Marta vai continuar falando dessa questão relacionada ao que tem por trás dessa mídia toda. sim. Mas foi uma participação incrível, tanto a mensagem que partilhaste connosco, da tua amiga, tem tudo a ver, inclusive, ou vem complementar a mensagem que eu tentei passar na segunda parte do meu testemunho. Ainda que vocês estejam aqui a olhar para mim, entre estar aqui e estar com a palavra de Deus à frente, priorizem a palavra de Deus. Claro, é sempre bom a gente ver a ação de Deus em vidas reais, em vidas de pessoas reais,
não é? Porque também nos alimentamos disto, não é? Eu cada mensagem que eu recebia de pessoas a contar as suas histórias, as suas experiências com Deus, eu ficava radiante, porque eu conheço a minha história, eu conheço a minha jornada, mas eu fico tão feliz quando eu vejo que o Deus que age na minha vida também age na vida dos meus irmãos na fé. Mas não me alongando então mais, só aproveitando e esclarecer, o que é que altera a nossa genética humana? Tudo. Tudo, Satanás não está a brincar, o inimigo de Deus não está de brincadeira mesmo, ele está a usar todos os recursos que tem para nos manter afastados de Deus, todos. Em relação a como funciona a mente humana, eu estudei, além do misticismo, a nível pessoal, eu sou uma pessoa que me interessa muito pelo como funciona a mente humana, e eu estudei psicologia, não terminei a minha licenciatura, mas foi sempre uma área que me incentivou bastante. Inclusive, eu quando li a Drica e o William partilharam comigo um link que leva para um livro que é Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen White. E o pouco que eu li, eu fiquei, uau, uau, que o que é isto? Porque eu senti como é que é possível? A ciência que nós temos hoje começou a estudar a mente humana há menos de 100 anos atrás, na década, sei lá, 20 em diante. 100 anos, um século antes, praticamente, Ellen White, sem títulos de doutor, de mestre, disto, daquilo, ela não tendo os termos técnicos, descreve neurociência, neuropsicologia como ninguém. Ellen White tem um perfeito conhecimento de como ocorrem as emoções, como ocorrem os estados emocionais. Inclusive eu partilhei essa informação com a Drica quando estávamos aqui em off. Eu estudei psicologia e quando eu conheci o meu ex-companheiro, que foi a pessoa responsável por me obrigar a ler a Bíblia, porque não era negociável. Ele, como eu disse, ele estudou no Instituto de Formação Bancária, entretanto não quis trabalhar nos bancos, mas quis trabalhar com marketing digital e também era produtor de música. E ele ensinou-me um pouco de marketing, e um dos livros que eu vou mostrar agora, eu creio que é do Brasil, porque diz assim, livros do Brasil. Ele é antigo, eu não sei se vocês vão conseguir, mostrar, mas vão conseguir encontrar. Eu vou mostrar assim, eu não sei se consigo mostrar assim, espera. Assim, tem um nome, Os Manipuladores. Não sei se consigo mostrar. Ele basicamente fala da arte de manipular, a arte do marketing, as maiores estratégias de marketing, como o marketing é usado de uma forma negativa para causar ansiedade, depressão, angústia, tristeza à humanidade e manter a humanidade sobre essa influência de tristeza. E este não foi dos únicos livros, eu inclusive de todos os livros que eu estudei que eram do ex-companheiro e que eu estudei para ter entendimento, porque eu ia trabalhar com ele em casa, não é? Então, como é que eu podia praticar uma arte que eu não tinha conhecimento? O conteúdo que eu estudei, eu agora vou fazer aqui uma partilha exclusiva para o canal da Adriana Maia. Porque é que eu estou a dizer isto? Este é um resultado depois de ler vários livros
toda a informação que eu achava interessante e que vinha complementar o conhecimento que eu tinha de psicologia, eu anotava. E durante algum tempo eu tive ideia de escrever um livro sobre, o título seria Dentro da Mente, ou seja, como funciona a mente humana, como a mente humana é manipulada. Entretanto, eu pensei, isto é um conteúdo tão técnico que de certeza que nunca ninguém vai ler. E eu tirei daí a ideia, não é algo, daí eu dizer que é algo, eu vou mostrar um esboço, eu vou mostrar um esboço, vou mostrar aqui alguma parte que eu acho que é importante, mas não vou aprofundar, porque os próximos convidados do canal da Adriana são assim tops e vão poder falar de uma forma simples, mas com mais propriedade. Então também já convido para estarem atentos, eu vou estar porque eu amo tudo o que tem a ver com a mente humana, com como funciona a psique e como podemos nos proteger, além de estar com a palavra de Deus diante dos nossos olhos, porque há coisas que a gente não tem ideia, que, por exemplo, quando vamos na rua, aquelas publicidades todas, ter uma quantidade de redes sociais, não fazer filtros daquilo que pesquisamos, tudo isso afeta de uma forma, ele subcarrega o nosso cérebro. Inclusive, eu penso que ele é psicanalista, mas que eu gosto muito do trabalho dele, que eu sigo, que é Augusto Cury. Eu gosto muito dele e quando o assunto é ansiedade, mente, eu reconheço nele uma pessoa, uma autoridade para falar do tema, porque é uma pessoa que estuda há vários anos sobre os efeitos que a vida moderna tem no nosso cérebro hoje, e como isto nos afeta enquanto seres individuais e depois como é que nos afeta num todo. Mas o que eu vou mostrar aqui então é um esboço, não vai sair para livro, não vai ser partilhado noutro canal, então quem quiser tirar algum apontamento, já vou partilhar aqui. Eu não sei se vocês, como funciona a publicidade no Brasil. Aqui eu não tenho televisão há alguns anos, mas eu lembro-me num tempo que ainda via TV, no tempo que ainda via TV, havia aquelas como é que eu ia dizer, aquelas propagandas de 30 segundos. Eu não sei, entre canais, por exemplo, a novela está num momento que a gente está ali ansioso para ver o que é que vai acontecer a seguir. E nesse exato momento vem uma propaganda, não é? Parece que vocês não têm ideia do impacto, da gravidade que esses 30 segundos de propaganda vão ter no cérebro humano. Não tem como explicar. Ele vai diretamente para o nosso inconsciente, ele afeta a nossa memória, ele afeta diretamente as nossas emoções. Então, hoje, eu não estou a dizer que todas as pessoas que estão com depressão, ansiedade, angústia, frustração, que se sentem deprimidas, o vazio, eu não vou dizer que é tudo causado pela TV, não, é um conjunto, não é? Os hábitos, não ter uma rotina com Deus, não ter uma relação com Deus já é grave, mas ok, a gente não tem, e como é que a gente ocupa o nosso tempo, não é? Por isso é que muitas pessoas, inclusive atores e pessoas assim, influencers, eles praticam yoga, meditação. Porquê? Porque é nessas práticas que eles encontram paz. A paz que Jesus nos dá, eu acho que quem tem uma relação com Jesus assim diária entende, não esgota. A gente só tem que estar todos os dias a renovar a nossa relação com Jesus e um tempo com Ele, mas não esgota. Se eu estiver agora 1 hora a ler a Bíblia, se eu parar de ler a Bíblia, eu não vou voltar a um estado de ansiedade, eu vou
vou permanecer em paz. A meditação não é assim. A meditação, a gente está ali com a técnica de respiração, de concentração, seja o que for, porque há vários tipos de meditação. Mas a paz que a pessoa sente é durante a prática. A pessoa deixou de praticar e cessou a paz. Tanto que existem as ondas alfa, as ondas cerebrais, alfa, delta, beta e outras que eu agora não sei, mas há ondas cerebrais que elas são atingidas, estados de relaxamento que são atingidos pela prática da meditação. Meditação budista, não é a meditação de estar concentrado na palavra de Deus. E quando eu digo que elas realmente, essas técnicas realmente proporcionam paz, elas proporcionam paz. Não é... Quem pratica meditação tem paz, mas enquanto pratica, deixa de praticar, volta à sua rotina e volta a estar ansioso. Mas a paz que Deus nos oferece, ela é diferente. Se eu começo o meu dia meia hora a estar com Deus, a ler a palavra de Deus, 10 minutos a ler a palavra de Deus, aquela paz vai-me acompanhar o resto do dia. Ela não vai esgotar no minuto a seguir que eu cessei. Então eu estou a dizer isto porque realmente a nossa mente ela é muito importante, é na nossa mente que está o nosso espírito, é através da glândula pineal que a gente entra em contacto com Deus. E se a nossa mente estiver ansiosa, agitada, cheia de informação aqui, ali, qual vai ser a qualidade da nossa relação com Deus? Será que a gente tem paciência para ler a palavra? Será que não tem? Como será a nossa relação com Deus? Não é? Eu aqui quero mostrar... Marta, Queria mostrar. Sim. quando você Desculpa. clicar, aperta no Sim. apresentar para poder ficar Sim, maior sim. para dar para ler. Ok, desculpa. Eu agora nem sei qual foi, mas dá para descer depois? Dá. Ok. Olha, aqui eu estão a ver como é uma linguagem técnica e formal, por isso eu desmotivei-me e não tenciono levar este projeto à realização. Acho que Deus vai levantar outras pessoas, não é, para o que tem que ser passado vai ser passado, não é? Não, cada um, não é, está ao serviço da sua melhor forma. Então aqui todo o neurónio é portador de informação, mas só a transmite ao sistema nervoso central se esta possuir um certo nível de energia. Eu lembro-me que na primeira live eu comentei que quando a gente tem fome, qualquer coisa que a gente vai ingerir vai saciar a fome. Com o nosso cérebro não é assim. Com o nosso cérebro não é assim. Com o nosso cérebro ele precisa de um conjunto de vitaminas e minerais para funcionar bem. E se a gente não proporciona essas vitaminas e esses minerais, não há esta energia que permite a transmissão adequada ou seja, aqui entra também a influência da alimentação no nosso cérebro. Eu vou aproveitar já para responder uma questão que colocaram, como que descalcifica a glândula pineal? Carvão ativado. Eu vou mostrar aqui, eu vou tentar tapar a marca porque eu não sou, nenhum de nós aqui está a ser patrocinado. Então é clorela, pesquisem. Spirulina. Desculpem. Vitamina D3. A vitamina D3, ela tem a capacidade de eliminar os metais pesados do cérebro. E também, claro, fazer sempre atenção à alimentação que fazemos. Estes suplementos que eu mostrei, eles não são considerados suplementos, eles são considerados alimentos porque tanto a spirulina como a clorela são algas. E também são muito ricas em iodo, entre outros, são considerados até super alimentos,
Mas continuando aqui, portanto, quando a informação é passada ao sistema nervoso, este não tarda em fazer esta informação chegar ao cérebro e daqui o cérebro vai providenciar sempre uma resposta e uma ação à informação que recebe, ou seja, tudo o que a gente vê, tudo o que a gente ouve, tudo o que a gente cheira, sente, o cérebro vai dar respostas imediatas. E após essa descarga de energia, o cérebro para. Ele não tem capacidade de voltar, não é o cérebro para, como é que eu posso dizer isto? É como se ele fizesse uma pausa no funcionamento, o cérebro não para, mas, ou seja, porque tudo isto ocorre em milésimos de segundos, nosso cérebro é uma máquina, e todas as reações ocorrem em milésimos de segundos. Depois há assim sabem quando a gente faz uma refeição e bebe água e depois fica ali aquela sonolência? Ou seja, o nosso estômago não parou, o nosso corpo não parou, mas há ali aquela diminuição de atenção, de produtividade, há ali aquela vontade de aquietar um pouco. O nosso cérebro é parecido. Eu queria mostrar também aqui uma imagem, não sei onde é que ela anda. Pronto, aqui, eu peço desculpa por estar aqui a mostrar. Olha, é pelos 5 sentidos que a informação entra no sistema de memória. A informação sensorial da visão, audição, tátil, mantém-se por curto espaço de tempo. É graças a este tipo de memória que reagimos quando vemos um filme, uma série, um anúncio, uma novela, retendo por um curto espaço de tempo as imagens que vemos e os sons que ouvimos. Esta retenção da informação permite ligar as frases ao conteúdo. Aqui, a capacidade de memória a curto prazo é pequena, pode reter mais ou menos 7 conjuntos ou agrupamentos de informação, letras, números, cores, imagens, símbolos, sendo as informações podem ser percebidas conscientemente para facilitar o processo de memorização, agrupar pequenas informações. Daí a gravidade dos anúncios de 30 segundos. Durante aqueles 30 segundos nós não temos, parece inocente, e aqueles 30 segundos estão a fazer estragos tremendos na psique humana, porque vai influenciar tudo. Eu vou deixar aqui só um bocadinho para quem quiser ler a memória de curto prazo, que fornece informações sobre a qual se desenvolve a aprendizagem, o raciocínio, a imaginação, só informação constante, ou seja, só informação que eu aqui ponho você, porque isto tem muitos anos que eu fiz este esboço, só você adquire diariamente é que passa para a memória de longo prazo. Olha, eu não tinha planeado mostrar estas páginas, eu só tinha planeado mostrar a página 11 e a página 31. E é incrível como aqui só a informação que a gente consome diariamente é que fica na memória de longo prazo. Ou seja, para a gente ter entendimento sobre a palavra de Deus, para a palavra de Deus fazer parte de nós, a gente tem que estar com ela diariamente diante dos nossos olhos. E esta publicidade que se vê, não só a publicidade, os filmes, as séries, tudo o que a gente vê, a gente não vê 10.000 vezes o mesmo filme, mas a gente está ali distraídos, lá está, não estamos a fazer nada com nada que se vá refletir ou que seja relevante para a nossa salvação, mas estamos ali, ocupados, distraídos de Deus, e como isso nos afeta, e não temos consciência. E eu aqui não quero colocar a TV, a mídia, como o mal da fita, seja o que for. Eu até eu não tenho televisão em casa, mas se eu for para o andar de baixo esquadrilhar, escovilhar, eu não sei se existe a palavra, porque o nosso português tem algumas diferenças, mas se eu for escovilhar com a vizinha de baixo, falar deste, daquele, é tão grave quanto estar a ver séries e filmes. Então eu aqui, não é? Porque a gente não pode estar só
ser radical, não é radicalistas, mas a TV é o mal da fita, as séries são mal da... Não, mal da fita é o que é que a gente decide colocar diante dos nossos olhos, como é que a gente ocupa o nosso tempo. Os maus da fita, muitas vezes somos nós próprios, não é? Como é que a gente decide ter uma relação com Deus? Como é que a gente... eu noutra vez estava a explicar ao meu amigo, que eu falei dele, ao meu amigo Ruben, eu estava-lhe a dizer, imagina que ele tem uma namorada, eu disse-lhe, imagina que tu estás a dormir com a tua namorada e tu acordas no dia a seguir, levantas-te e vais embora, não dizes nada à tua namorada, tu voltas, vocês não falam, deitam-se na cama, acordam e tu voltas e vais embora. Como é que vai ficar a tua relação? Não é? É uma relação de casal, mas como é que vai ficar a tua relação? Não há conversa, não há interação. Como é que é possível ter uma relação assim? Então por que com Deus é diferente? Só porque Deus não é um ser físico? Eu vou-vos dizer, eu já disse isto à Drica também, eu de facto tive contacto com o paranormal e vi vários tipos de entidades. Eu nunca vi Jesus, mas cada vez que eu falo com Jesus, eu sinto que Ele me abraça, eu sinto que Ele me acolhe, eu sinto que Ele está comigo. Eu não sinto que eu estou, ainda que eu não o veja, eu não sinto que eu estou a falar para o nada ou para o vazio, ou, não. De alguma forma eu sinto que Ele está ali presente. E não é porque Ele não está ali, não é porque eu não o estou a ver, que eu não vou ter uma relação com ele. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se nas nossas relações físicas, seja de casal, eu neste momento não tenho relação nem de casal nem de coisa nenhuma, mas seja relação familiar, não é? Seja relação de casamento, se a gente interage uns com os outros, e muitas vezes já há problemas porque há falhas de comunicação, há falhas de interação, não é? Imagina se a nossa relação com Deus não ter comunicação. Por que haveria de ser diferente, não é? Como é que é possível ter uma relação com Deus se a gente não fala, se a gente não interage, se a gente não pede opinião? Eu cheguei a um ponto na minha relação com Deus que eu até lhe pergunto, eu às vezes não sei o que me apetece vestir. Então eu sento-me na cama e eu pergunto-lhe se ele me pode ajudar a escolher a minha roupa. Porque eu normalmente escolho no dia anterior a roupa que eu acho que eu quero vestir, mas há dias que eu acordo e a roupa que eu escolhi na noite anterior não me apetece. Eu olho para tanta opção de roupa, não é que eu sou uma consumista, não sou, mas eu tenho mais que uma peça de roupa, não é? Então as opções, ter várias opções, é uma distração também. Que eu fico ali a olhar e eu assim, ajuda-me a escolher a roupa. Às vezes eu não sei o que é que me apetece comer. Eu preparo a minha refeição no dia anterior, mas naquele dia não me apetece comer aquilo. Ajuda-me a escolher o que eu posso comer. Ou seja, não é porque Deus está lá no alto que a nossa relação deve ser diferente da relação que a gente tem com um amigo, com um familiar, com um companheiro de vida, não é? Se a gente interage com estas, se vocês repararem, quanto mais, as pessoas mais importantes para nós são as pessoas com quem a gente mais interage e são as pessoas que a gente mais considera a opinião delas, não é, Drica? É, não é? Quando tu estás triste, ainda que não seja nada no teu relacionamento, qual é a opinião que tu vais querer ouvir primeiro? Do William. Porquê que com Deus haveria de ser diferente? Ou seja, eu digo isto porque realmente priorizar, ou seja, não é porque a gente não vê Deus que a nossa relação com Ele deve ser diferente da relação que a gente tem com um irmão, com um melhor amigo. Aliás, nós até deveríamos ter por ambição fazer de Jesus o nosso melhor amigo. Eu estou a tentar, eu estou no caminho, já estou. Hoje, quando eu tenho problemas, eu não corro para o telefone. Eu corro para Deus.
Mas há alturas que eu estou triste, eu vou desabafar os meus problemas com quem? Com quem estiver ao pé de mim. Não é? E eu sinto que às vezes seria mais útil desabafar com Deus. Então é isto que eu estou a tentar passar, a vida real com Deus. Porque eu percebi durante as mensagens que eu recebi que parece que eu batizei-me e passei a ter uma vida perfeita. E se eu passei essa imagem, eu quero pedir desculpa. Porque eu também fico triste, eu também tenho problemas, eu também... Há dias que apetece-me discutir com Deus, há dias que eu faço birra com Deus, não adianta, mas eu faço igual, porque eu tenho uma natureza humana, não é? Mas é isto que eu vos quero dizer, eu tenho com Deus uma relação real, tão natural como eu teria com um companheiro, não é? Ou como eu teria com um melhor amigo. Se eu me chatei com o melhor amigo, por que eu não posso me chatear com Deus? Não é que eu tenha razão, mas eu sou humana e é isto que eu tento passar. Também tenho problemas. Também choro para Deus, eu também rio com Deus. É uma relação real. E às vezes toca o meu coração, as pessoas, os irmãos na fé mandarem-me mensagens que sentiram-se inspirados pela relação que eu tenho com Deus, mas eles não conseguem, porque eles têm problemas. Eu quando leio estas mensagens, digo, mas por que ele pensa que eu não tenho problemas? Às vezes, eu vou-vos dizer, eu passei uma semana muito triste, porque no meu contexto de trabalho passaram-se coisas menos positivas que me deixaram triste. E mesmo com os olhos cheios de lágrimas, sem vontade nenhuma de orar, a minha oração pela manhã e à noite foi o Salmo 34. Não saia da nossa boca o louvor, ou seja, ainda que os nossos olhos estejam cheios de lágrimas, ainda que o nosso coração esteja quebrantado, ainda que a gente tenha imensos problemas no nosso dia a dia, que pelo menos o louvor a Deus não cesse da nossa boca. E com isto eu queria mostrar aqui uma imagem. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Meio ambiente é igual a informação permanente, ou seja, os ambientes que a gente frequenta são informações que estão ali constantemente. Esta informação é constantemente captada pelos 5 sentidos. A atenção que nós dispensamos à informação que está à nossa volta determina a rapidez com que esta fica na nossa memória de curto prazo. Onde está a nossa atenção, está, ou seja, tudo o que a gente presta a nossa atenção, a gente está a memorizar essa informação. Quando esta informação é constantemente adquirida, fica gravada na memória. Da memória de curto prazo, passa para a memória de longo prazo. E eu agora não consigo ler o que está cinzento. Consegues, Drica? Você se torna naquilo que vê constantemente. Esta informação, como eu vos disse, tem pelo menos mais de 5 anos. Era informação que eu estudava dos livros de marketing, porque para a gente fazer marketing, seja os programadores de jogos, seja os que estão a desenvolver produtos, seja os que estão nas vendas, temos que ter um domínio sobre a mente humana. Eu queria vos mostrar uma imagem que eu não sei se está aqui, mas eu vou tentar ver se a encontro. Eu peço perdão, é esta mesmo. Olhem aqui. O que a gente acabou de ler naquela imagem, naquela última imagem, estas imagens aqui não são da minha autoria. Na altura pesquisei no Google, nem sei se elas ainda estão no Google. Tudo o que compõe um ambiente, o nosso ambiente, à nossa volta, os 5 sentidos captam essa informação, o cérebro, e enviam, não é, para o cérebro processa essa informação, codifica essa informação em imagens, reage e altera o corpo, ou seja, o nosso comportamento. Eu não sei se alguma vez vocês
por saberem que, por exemplo, vamos jantar fora a um restaurante chique, então a gente escolhe a nossa roupa, arranja o nosso cabelo, até os nossos modos são alterados porque temos consciência que estamos num ambiente que temos que nos adequar, não é? Agora, naturalmente, por que será que a profeta Ellen White, movida, não é, levantada por Deus, nos sugere para a gente viver para o campo? Eu posso vos dizer que eu hoje vivo numa cidade que é rodeada de montanhas. À minha frente, eu já mostrei um vídeo à Drica, depois não sei como a Drica vai editar, se ela pode colocar esse vídeo tem menos de 30 segundos, mas são montanhas. E quando eu saio do meu trabalho, o meu posto de trabalho é a menos de 100 metros, ou seja, eu vou a pé para o meu trabalho. É já ali em cima. Quando eu saio do meu trabalho, eu venho a correr para ver o pôr do sol, para estar a olhar e contemplar as montanhas. E isso traz-me paz. Depois eu preparo o meu dia e as coisas para o dia seguinte, mas aquele momento, enquanto está sol, eu gosto de contemplar a obra do Criador. E eu sinto que essa rotina faz-me bem. Acalma a minha mente. Eu gosto de estar até na minha varanda a ler os livros, seja a palavra de Deus, seja os testemunhos. Eu gosto de estar a ler. Agora imaginem uma pessoa que está constantemente com tecnologia à frente. Como será o psicológico? Como será o estado emocional desta pessoa? Não é? Então, aqui, em relação à Disney, o que eu vos posso dizer é que e essa história, essa experiência está relatada aqui neste livro, que eu vou mostrar novamente. Não sei em que página, mas está. Eu não tirei esses apontamentos, eu peço desculpa por ter falhado nesse aspecto, mas na década de 70, eu vou pôr assim desta forma, porque eu faço sempre confusão a guerra com a Coreia e a guerra com o Vietnã. Durante a guerra com o Vietnã, os soldados americanos foram fechados numa sala de cinema, uma sala toda escura, onde um cientista desenvolveu uma máquina que passa 3.000 imagens por segundo. 3.000 imagens por segundo. Claramente, a nossa visão não tem capacidade para captar essas imagens conscientemente. Mas esses soldados fechados nessa sala, eu não sei se foram dias, foi um tempo. Eles estavam a ver aquelas imagens, estavam numa sala escura e como as imagens passavam tão rápido, para eles só estavam numa sala escura. Só que eles estavam a ser treinados para reconhecer eu não sei como dizer, toda a frota aérea, todos os equipamentos da sua nação, para que quando estivessem a voar e no meio da guerra a bombardearem-se uns aos outros, nenhum deles fosse atirar disparar contra um elemento da própria nação. Depois desta missão ser bem sucedida, ou seja, estou-vos a falar de um aparelho que foi desenvolvido para treinar soldados americanos, para eles reconhecerem os equipamentos, não é? A frota, para reconhecerem-se uns aos outros. E esse treinamento foi feito numa sala. Eles só estavam sentados, não sei se por horas, por dias, não me recordo, a olhar para numa sala escura, enquanto esta máquina passava 3.000 imagens por segundo. Naturalmente, o nosso cérebro não conseguia, o cérebro não tem essa capacidade de captar 3.000 imagens por segundo, mas essa informação foi diretamente para a memória.
Depois desta experiência, esse equipamento foi usado nas salas de cinema. Enquanto as pessoas iam assistir os filmes, essa mesma máquina que treinou os soldados passava a informação no intervalo, vai comprar pipocas e beber Coca-Cola. E as vendas destes 2 produtos aumentaram mais de 50%. Quando chegava à altura dos filmes, do intervalo dos filmes, grande parte do público ia consumir, recebia esta, ou seja, a pessoa vai ao cinema, senta, a pensar que está só a ver um filme, mas de uma forma subliminar, ou seja, oculta, está a receber uma ordem para consumir outros produtos. E, por acaso a ordem foi esta. Se a ordem fosse outra, eles também iriam obedecer a essa ordem. Depois disto, estes foram os primeiros testes que esta máquina, ou seja, as primeiras experiências desta máquina. Depois disto, se vocês repararem, os shoppings têm música, não é? Tem sempre, e as lojas de roupa para adolescentes, aquilo parece quase a balada. Aquilo está ali, e são luzes muito claras e a batida é muito abatida. Porquê? A prioridade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, eu até tinha sinalizado, a prioridade é encantar, ou seja, hipnotizar os jovens pelo som. E essas luzes claras, quem vai para o shopping, seja jovens ou adultos ou idosos, essas luzes claras não nos dão a percepção do anoitecer, não é? A pessoa está ali a consumir, a passear. Eu nunca entendi a lógica de ir para um shopping passear. Eu quando vou ao shopping, eu vou com uma lista de compras, vou direto à loja, eu vou comprar aquilo, eu venho, saio dali o mais rápido possível. Eu nunca compreendi a questão de o que há para... Aqui é uma armadilha. Como é que as pessoas vão para ali passear? Isto é a mesma coisa que me dizerem que um rato passear na ratoeira. Olha o perigo. A ratoeira pode fechar a qualquer momento, não é? Mas, falando então da Disney, claramente a Disney é a mãe da ilusão. Deixa eu ver se eu consigo... como é que eu faço para sair daqui agora? Já está. A Disney é a mãe da ilusão. Eu fui aqui pesquisar um pouco. Ela foi fundada em 1923. A Disney tem, além da clara mensagem de magia, se vocês repararem, a Disney fala muito em princesas que, pelo menos da nossa geração, não é? Dos 30 para diante, as maiores referências eram princesas. Não havia assim, a Disney não atacava diretamente o público masculino. Eram os heróis, mas os heróis eram os príncipes. Eu acho que agora tem mais heróis, não é? Mas eu penso que na nossa geração, na nossa infância, a Disney era princesas, magia, as fadas, não é? As fadas que concediam desejos às princesas, e a realização da princesa está em ter um príncipe valente. Basicamente é isto. Mas, além de toda esta questão da magia, aquela máquina que treinou os soldados americanos, aquela máquina que começou a aumentar as vendas da Coca-Cola e da pipoca no cinema, também foi usada para passar pornografia nos filmes da Disney. Então, as crianças
que assistia a um filme de princesas tinha uma máquina por trás, ou seja, aqueles filmes tinham foram, eu ia dizer formatados, mas não, foram editados com mensagens subliminares de pornografia. Por isso é que nós crescemos uma geração que não aceita o seu corpo, que precisa de silicone, que precisa de tirar daqui, cortar dali, não aceita o seu corpo. Crescemos com uma geração que, além de não aceitar o seu corpo, não se acha suficientemente belo, não é? Só se tirar e pôr e cortar. Também as relações são disfuncionais, não é? O príncipe encantado que foi vendido, não é? Que foi transmitido pela Disney. Quantas das meninas que assistiram aos filmes da Disney têm um príncipe ou se transformaram em princesas? Quantas delas foram abençoadas, tiveram fadas, madrinhas para as ajudar? Ou seja, é a mãe da ilusão, é a mãe da mentira, propaga a magia. Durante a magia, ou seja, a nossa autorrealização está em sermos ajudados pelas fadas, pelos seres, não é por Deus, é por seres com poderes mágicos. E onde é que a gente encontra, se vocês repararem, eu noutra vez disse isto, não sei se foi ao William ou à Andrica, ou se foi aos dois. Enquanto eu percorri o caminho do misticismo, mais de 90% do público que procurava os meus serviços eram cristãos. Eu não estou a dizer adventistas, porque eu só conheci o povo adventista em 2018. Então não eram, não sei se algum era adventista, mas eram cristãos. E o que eles mais procuravam era consultas de tarô, mapa astral, limpezas energéticas, blindagem espiritual, feitiços de amor, abertura de caminhos. Ou seja, tudo aquilo que a Disney promete, depois as pessoas vão procurar isso onde? Quando crescem. Não há fadas madrinhas. Então, se há alguém que promete trazer o amor de volta, se há alguém que promete realização, é conduzido para a feitiçaria pelas referências que teve na sua infância. Então, à parte da magia, da fantasia, da ilusão, vocês hoje veem os parques da Disney repletos de adultos. De adultos que ficam horas, adultos que ficam horas na fila para andar numa diversão. Pessoas que se endividam para ir para esses parques. Pessoas que consomem tudo e mais alguma coisa. Pessoas ansiosas, angustiadas. Pessoas que têm, mas não se sentem realizadas. Então, não é só a questão das crianças. Hoje nós temos uma nova Disney, uma Disney, se na minha geração era as princesas, nesta geração eu não estou muito por dentro, eu confesso que estou desatualizada das produções da Disney, mas há filmes que me falam, se eu já vi, não, eu não vejo, mesmo que me digam que fala de Jesus ou disto ou daquilo, para mim quem fala de Jesus é a Bíblia. É simples assim. Eu não vou ver um filme da Disney, se eu quero saber de Jesus eu vou para a Bíblia, eu não vou ver um filme da Disney. Mas tem os princípios cristãos. Tá, então, mas para que é que eu vou assistir a uma criação quando eu tenho a palavra de Deus que tem lá os princípios, tem lá o roteiro todo do que vai acontecer, não é? Mas para vos dizer, um dos filmes que mais me falaram
foi o filme, eu acho que se chama, eu não sei se no Brasil terá outro nome, Soul, que é sobre espiritismo. E outros que é mistura, contacto com extraterrestres, mistura de seres aquáticos que têm relações de amor, ou seja, têm relações de amor com seres humanos. Estas são as criações da Disney hoje. E onde está a palavra de Deus aqui? Eu posso vos dizer que o plano de Satanás foi revelado na Disney, na história do Pinóquio. Eu não sei se tem outro nome no Brasil. É aquela marioneta Pinóquio. Vejam a semelhança. Deus criou Adão do pó da terra. Gespeto, que era ele fazia muitos brinquedos para crianças e queria muito ser pai, e criou da madeira mais nobre que ele tinha, ele criou uma marioneta. Então veio um anjo, uma fada azul, e deu vida àquela marioneta. E aquela marioneta foi acompanhada por um grilo falante, que era a consciência. Só que esse grilo era chato, porque ele estava sempre a alertar o Pinóquio, não faz, não é? Era um chato para o Pinóquio. E há uma parte em que Pinóquio tem que ir para a escola. E à porta da escola estavam duas criaturas. Uma era uma raposa, a outra era um lobo. E estavam a aliciar as crianças que iam para a escola a irem para um parque de diversões, porque a escola era chata. O parque de diversões era divertido. E eles nunca se iam, com a promessa que eles nunca se iam cansar de se divertir. E Pinóquio ignorou a voz da consciência, não é? Ignorou o grilo falante e foi para o parque de diversões. E realmente as crianças nunca se cansavam de se divertir, porque elas era uma diversão após a outra, uma distração após a outra. Até que começaram a se transformar em burros. Primeiro nascia as orelhas, ou a cauda, ou as pernas, mas quando a transformação estava completa, eles não mais poderiam voltar a ser crianças. Tinham perdido a capacidade de ser crianças. E por que eu digo que o plano do inimigo está revelado na história do Pinóquio? Porque para quem não tem hábitos com Deus, para quem não tem uma relação diária com Deus, ler a Bíblia é um fardo. Eu lembro-me que quando eu comecei a ler a Bíblia, como era chato, como era massacrante, como era entediante. E vinha uma dor de cabeça, uma coisa horrível. E eu não tinha entendimento. Havia livros que eu tinha que voltar a ler porque o companheiro que eu tinha na altura estava ao meu lado. Então, quando ele via eu a passar a folha, ele dizia: tu passaste rápido demais. Então eu nem conseguia fingir que eu tinha lido. Porque ele depois ia-me fazer perguntas sobre o que eu li. Ou seja, era mesmo... fugir. E graças a Deus por isso. Hoje meu Deus, obrigado. Muito obrigado, Pai. Mas para dizer, assim como o grilo era chato para o Pinóquio, ler a palavra de Deus, que nos dá consciência, não é? Ainda há pouco a Drica estava a falar comigo de como como é confortável para nós só ajustar aquilo que nos agrada, não é? Caminhar com Deus é agradável, não é? Enquanto a gente não tem que ceder, ok, é compatível com a minha vida, mas quando a gente tem que fazer escolhas, quando a gente tem que abdicar de nós, de algum estilo de vida, ai, ai, não é? Ai, ai, aí não é tão agradável. E isto para dizer, na história do Pinóquio,
as crianças perdem, de tanto se divertirem, perdem o direito a ser crianças. Na vida real, de tanto a gente se distrair com Deus, a gente esquece que Deus existe e perdemos de vez o elo com Deus. E se Jesus voltasse hoje, quantos de nós faríamos parte do trigo? Quantos de nós seríamos salvos? Não é? Então, para mim, o plano da destruição da humanidade está revelado na história do Pinóquio. Não importa com o que a gente se distraia, contanto que a gente esteja distraídos, até pode ser com a vizinha do lado, até pode ser com problemas, contanto que a gente não tenha relação com Deus, Satanás já está a ganhar. Eu estou a dizer isto com um sorriso, mas não tem piada nenhuma. Não estou a dizer isto, o sorriso não é no sentido de ele está a ganhar. Não, é lamentável. E eu estou a dizer isto de uma forma com um sorriso, mas que faça as pessoas, quem está a assistir, tremer e repensar a sua vida. Não estou a apontar o dedo a ninguém, porque eu também não sou perfeita, mas há uma coisa que eu faço. Eu tenho consciência dos meus erros e eu não desisto, eu não abdico do meu lugar, do direito à salvação que Jesus me veio trazer. Ainda que eu falhe, tudo o que está ao meu alcance fazer é retomar para Deus. E é isso que eu venho trazer para vocês. Eu não estou a apontar o dedo a ninguém, eu não estou a dizer que sou melhor que os outros, não sou melhor que nenhum de vocês. Agora, tenho perfeita consciência de onde Jesus me tirou, tenho perfeita consciência da gravidade de onde estamos envolvidos e tenho, como é que eu ia dizer, tudo o que está ao meu alcance é estar com Jesus. Eu estava aqui a ver porque quero já terminar esta resposta. Então, nós temos aqui, eu já mostrei esta página, que é as ondas cerebrais, que são, como é que eu posso dizer? Os nossos 5 sentidos vão gerar ondas, vão gerar reações do nosso cérebro. Toda essa informação tem megahertz, que são os níveis de ondas cerebrais. Por isso é que a música influencia, o que a gente vê influencia, o que a gente fala influencia, o que a gente come influencia, os lugares que frequentamos influencia. Então, é grave, não é? É grave. Aqui a influência das cores, mais uma vez, os logotipos das marcas não são inocentes, há uma carga energética, há emoções que eles querem passar para quem as assiste. Eu quero vos falar deste filme, ele é um livro, mas também tem em filme, ele foi o anúncio mais caro da história da publicidade. 10 segundos do filme custaram milhões de dólares. Tem algum tempo. Este filme fala de a hipnose global. As pessoas estão sentadas a olhar para um olho gigante que se chama Big Brother, o grande irmão. Ai, meu Deus. Enquanto estão distraídas, ou seja, elas estão ali, estão como cordeirinhos aí para o matadouro, distraídas, a perder, a negar o seu direito à salvação, porque assim, a nossa salvação está em Cristo, está, mas nós temos que fazer a escolha de estar com Ele. Ele não nos vai impor essa escolha, Ele não nos vai impor, Ele já veio para nos dizer, para nos alertar que nascemos num grande conflito, porque cada um de nós já nasceu no meio da batalha, e Ele já nos veio trazer esse alerta. Agora compete a cada um de nós decidir de que lado quer estar, com quem quer estar. E não basta dizer, Jesus veio por nós, pagou por todos os nossos pecados, eu posso continuar a pecar, não tenho que ter relação com Deus.
não é? E eu acho que eu, da minha parte, dou por encerrada. Eu penso que eu consegui responder, então eu, da minha parte, eu peço desculpa pela... É um tema que não tinha como responder em 5 minutos, e da minha parte eu dou por encerrado a questão. Tudo que você falou, Marta, é muito interessante, né? Trazendo esse princípio da distração e também os coisas que são vendidas, né? Pela mídia e especificamente ali pela Disney, né? Uma das coisas que, além de toda a magia, né? Ó, o mundo mágico, né? Vem para cá, para esse mundo. Isso está todo atrelado, né? Com o misticismo, a feitiçaria, tudo que está por trás, né? Antigamente era de uma maneira mais oculta, né? De uma maneira não tão aberta, mas hoje as coisas que estão colocadas hoje, né? Seja nos desenhos, nos filmes, é totalmente escancarado. Isso assim, não tem mais filtro nenhum. E uma das coisas que a gente vê o mundo pregando, e uma dessas coisas também está por trás dos princípios que a Disney traz, é o quê? Ame a si mesmo, conquiste o seu sucesso e siga seu coração. O que está lá escrito em Jeremias? Enganoso é o coração do homem. Deixa eu até abrir aqui para ler com vocês. Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Está lá em Jeremias 17:9. Então, como que eu vou confiar no meu coração? Siga o seu coração. Como você vai confiar no seu coração se o coração do homem é enganoso? É engraçado porque o mundo prega isso, né? De ame a si mesmo, conquiste seu sucesso e siga o seu coração. O que Cristo diz para você? Eu ouvi essa frase na semana passada no culto. O que Cristo diz para você? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tenha um, uma diferença nisso, né? E eu queria ler com vocês mais alguns textos. Quando a gente fala de magia, quando a gente fala de feitiçaria, se você vai lá em Gálatas 5, a partir do verso 20, né, no verso 19 ele começa a citar algumas obras da carne, e no verso 20 continua, e entre elas está a feitiçaria. Né? Tem mais outras coisas, né? E aí ele cita e fala assim, ó, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você pode falar, mas eu não faço feitiçaria. Tem um experimento que fala que fizeram com macacos e amendoins. Nesse experimento, eles estavam para fazer tentar descobrir uma outra coisa relacionada com o funcionamento do cérebro para uma outra coisa. E descobriram outra coisa com esse experimento. Foi o seguinte: eles colocaram os macacos perto dos amendoins e toda vez que o macaco pegava no amendoim, emitia-se um som, né? Fazia-se um barulho. Então, toda vez que o macaco chegava lá, pegava no amendoim, acontecia esse barulho. E aí aconteceu, né? Depois os macacos estavam fora e os macacos estavam vendo, né, o que estava acontecendo. E o cientista, ele foi lá pegar o amendoim por algum motivo, ele foi lá e tocou no amendoim. Na hora que ele tocou no amendoim, o mesmo som foi emitido, que estava conectado nos macacos. E aí ele pegou de novo e o mesmo som foi emitido. E eles foram fazer as análises, as mesmas áreas do cérebro foram atingidas quando o macaco ele mesmo pegou o amendoim, foi no mesmo lugar que atingiu no cérebro, e quando ele viu alguém pegando amendoim, foi a mesma coisa. O que você consegue perceber com isso? Que eu não preciso simplesmente estar praticando uma coisa. Se eu estiver assistindo, é como se eu mesmo estivesse cometendo aquela coisa. Pode ser. E aí, o que é que você vê, né? Eu estou ali vendo matanças no filme, é como se eu estivesse praticando as matanças também.
eu estou vendo pessoas dando discurso de ódio, eu estou fazendo isso também. Então, tudo que está acontecendo, os desenhos, as magias, eu estou compartilhando disso também na minha vida. Isso, assim, é muito sério. Talvez vocês não queiram, não vão dar atenção ao que eu estou falando, mas a gente precisa colocar como prioridade o que Deus quer para a nossa vida. E o que é prioridade está na palavra dele. Se você for lá ler em Levítico, o que Deus fala lá em Levítico? Levítico 20, ele fala assim, ó, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, o que é essa prostituição com eles? Se você é fiel a Deus, está se metendo com adivinhadores e encantadores, você está prostituindo, porque você deixou de ser fiel a Deus para ser fiel a esse outro grupo, né? Fala assim, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que santifica, que vos santifica. Então, assim, como estar próximo de Deus, buscar as coisas de Deus e ser santificado buscando coisas que Deus não aprova, coisas que ele condena, inclusive, né? Que foi textos que a gente leu aqui na Bíblia. No livro Mensagem aos Jovens, Ellen White traz muitas orientações a respeito do que entra em contato com a nossa mente, de como há essa transformação. E eu quero ler algumas passagens aqui com vocês, né? Olha só que interessante. Algumas coisas ela está falando diretamente, né? Naquela época, as telas não eram tão presentes como hoje, né? Mas, assim, os jovens participavam muito, usavam muito de leituras, né? De coisas que não edificavam, de ficção, de novela, de romances, tudo através de livros. E é a mesma coisa que existe hoje nos desenhos, nos filmes, nas séries, nas novelas, só que de uma outra forma que ainda é muito mais estimulante, né? Porque, como a Marta estava falando, das imagens que são passadas, você estimula tanto a sua mente, e eu vou ler alguns textos aqui bem interessantes sobre isso. Olha só, nesse texto do Mensagem aos Jovens. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. E ele está tentando induzir tanto os jovens como os adultos a ler romances, contos e literatura semelhante. Os leitores de tais textos se tornam incapazes para os deveres que se acham diante deles. Vivem uma vida irreal e não sentem desejo de buscar as escrituras para alimentar-se do maná espiritual. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e a obra de Cristo, que são verdades que fortificariam a mente, despertariam a imaginação e criariam um forte e fervoroso desejo de vencer como Cristo venceu. A sua mente fica tão estimulada com outras coisas que você não tem mais desejo de buscar a Cristo e você não se fortifica em Cristo. Você fica, na verdade, com a sua mente enfraquecida. E eu quero ler mais textos que falam sobre isso. Olha só que interessante. Meu querido amigo jovem, pergunte a sua própria experiência quanto à influência de histórias excitantes. Você pode, depois de tal leitura, e eu acrescento, depois de tal assistida, né, de ver um vídeo, de assistir algum filme, desenho, o que seja, você pode abrir a Bíblia depois disso e ler com interesse as palavras de vida? Você não vai achar o livro de Deus desinteressante? Essa é uma pergunta. E eu pergunto para você, se você tem contato, né, com esse tipo de mídia que não agrega em nada a sua vida espiritual, depois que você assiste, você tem vontade de ler a palavra de Deus? O encantamento daquela história de amor domina a mente, destruindo a imaginação saudável e tornando-lhe impossível fixar a atenção nas verdades importantes e solenes que dizem respeito ao seu bem-estar eterno. Mais abaixo ela fala assim,
mantenha a mente livre de tudo que poderia conduzi-la a uma direção errada. E eu não preciso dizer para você o que está te conduzindo para uma direção errada. Você sabe disso. Só que você precisa encarar isso e assumir que você sabe o que é que te conduz. Eu não preciso vir aqui apontar, para de ver isso, 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 isso. Eu não estou aqui para fazer isso, a Marta não está aqui para fazer isso. A gente está aqui para trazer orientações, e o que você vai fazer com ela é algo que é você com Deus, e eu e a Marta não tem nada a ver com isso. A Marta veio aqui para contar a experiência dela, e aqui eu também estou compartilhando os aprendizados que eu estou tendo. Isso não significa que a gente é 100% correta. A gente falha, a gente cai e a gente levanta em Cristo. A questão é que não desistir dessa caminhada, porque Satanás ele vai estar constantemente te tentando e como foi colocado aqui, te distraindo para você não ter contato com Cristo. Quero ler mais um outro texto. Tenho observado crianças a quem foi permitido avançar nessa direção, né? De ter contato com ficção, com essas coisas que não enobrecem, né? Quer em casa ou fora, elas ficam inquietas ou distraídas e são incapazes de conversar, exceto sobre os assuntos mais comuns. As faculdades mais nobres, as que se adaptam às mais elevadas atividades, têm sido degradadas pela contemplação de assuntos triviais, ou pior que triviais, até que seu possuidor se torne satisfeito com tais temas, mal podendo alcançar coisas mais elevadas. A conversação e os pensamentos religiosos têm se tornado desagradáveis para eles. E isso falando, né, desse contato, como que as emoções, elas ficam inquietas, né, enfim. Só que isso não fica só nisso, se estende ao físico também, ó. Ela fala que o efeito físico não é menos desastroso. E foi o que a Marta comentou sobre o sistema nervoso, né? O sistema nervoso é sobrecarregado desnecessariamente por essa paixão. Em alguns casos, jovens e até mesmo de mais idade têm sido afligidos por paralisia, que não tem outra causa senão o excesso, e aqui ela está falando da leitura, e aqui você pode incluir o excesso de tempo que eu fico nas redes sociais, o excesso de tempo que eu fico assistindo coisas que não me edificam, filmes, séries, vídeos no YouTube, desenhos, qualquer coisa. A mente foi mantida sob constante excitação, até que o delicado mecanismo do cérebro se tornou tão enfraquecido que não pôde mais agir, resultando uma paralisia, que foi exatamente o que a Marta estava explicando há um tempo atrás, há uns minutos atrás. E é uma coisa que foi escrita aqui também, ó, deixa eu ver, não tenho aqui a data, mas em 1800 e alguma coisa, 1900 no comecinho, não sei agora a data certa, mas depois eu posso ver e colocar aqui para vocês. Em um outro texto, olha só. Quando o apetite por histórias excitantes e sensacionalistas é cultivado, o gosto moral se torna pervertido e a mente não fica satisfeita a menos que seja constantemente alimentada com esse alimento inútil e prejudicial. A mente anseia por estimulantes da mesma maneira como o bêbado deseja a bebida alcoólica. Olha que comparação forte. A gente estimula tanto a nossa mente que isso se torna um vício. Um vício, assim, muito triste, porque é algo que está totalmente sob seu controle. E eu até conversei com a Marta que a gente quer propor um desafio para você que está assistindo esse vídeo agora, né, esse vídeo resposta. Desafio de você passar pelo menos uma semana sem redes sociais, sem filmes, sem desenhos, sem nada que esteja te distraindo de Deus. E esse desafio, a ideia para você relacionada a esse desafio é o seguinte: é você perceber o quão você pode estar viciado em alguma dessas coisas.
Porque se você começar a ficar nervoso, porque eu não tenho acesso mais, se você começar a ficar angustiado, porque eu não estou conseguindo ter, não posso assistir, se você começar a ficar bravo, enfim, ter reações assim, que é reações de um viciado, aí você vai ter certeza que isso não é um simples passar o tempo, um simples relaxar sua mente. Na verdade, é um vício. E será que essas coisas não estão sendo um vício na sua vida? Então, esse fica o desafio para você durante uma semana. E se quiser depois vir contar aqui a experiência nos comentários, deixa aqui para a gente ler depois. E quem quiser conversar com a Marta, eu comentei no vídeo passado, mas quem não assistiu, quem já tem falado com ela, peço para que vocês comecem a falar com ela por e-mail, e quem ainda não falou com ela e quer mandar alguma mensagem, peço que vocês também falem com ela por e-mail, porque o celular dela não aguentou as mensagens, fica travando, e ela perdeu um monte de mensagens, então peço para todos que, por favor, quando forem conversar com ela ou perguntar alguma coisa ou falar, vou deixar o e-mail dela também aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, gente? Graça e paz para vocês, que Deus os abençoe, e até o próximo vídeo, e se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau!